O eixo Sines-Leixões comporta desde o primeiro semestre do ano comboios regulares de contentores de 650 metros. A ligação movimenta a carga entre o Terminal 21 no Porto de Sines e Leixões. São comboios mais compridos, mais pesados e com mais carga. Têm tração múltipla, um peso por eixo que ronda as 22 toneladas permitidas no itinerário e a possibilidade de transporte até 8 dezenas de teus. Terminal 21, 69.810 está pronto. Leva 26 veículos, 927 toneladas, 605 metros. A máquina é 4720. Esta aposta surgiu logo desde o início, aliás, antes da própria MSC ser acionista da Medway. Era um projeto que já estava pensado e em curso. E o que se fez foi dar continuidade e a realização desse projeto. Sobretudo na questão dos contentores, é um segmento de mercado extremamente competitivo, em que a rotação de ativos é crucial. E os comboios de 650 metros é uma forma de nós conseguirmos trazer um pouco mais de competitividade ao serviço e com isto potenciar mais volumes. Mais volumes, sobretudo, para as empresas importadoras e para as empresas exportadoras. No caso da ligação entre Sines e Leixões, é, acima de tudo, uma excelente alternativa à ligação feeder por navio entre Leixões e Sines, porque permite aos clientes ter uma redução de transit time, portanto, estarem mais perto das saídas dos serviços diretos de Sines e terem uma maior frequência a nível de conexão. O aumento para 650 metros permitiu-nos também duplicar a capacidade de oferta neste eixo. O corredor Sines-Leixões compreende um itinerário de 532 km e um tempo de trânsito de pouco mais de 8 horas. De acordo com a carta impressa e sem imprevistos, a composição parte de Sines, Terminal 21, cerca das 16 horas, e chega a Leixões perto da meia-noite e meia. Mas se, a nível da infraestrutura, apesar das limitações, o itinerário não levantou questões, o material circulante sofreu alterações. O responsável destaca no processo de adaptação da empresa a necessidade de aumentar a resistência dos engates nos vagões associados a este tipo de transporte. Um dos principais desafios é a adaptação do material circulante, nomeadamente dos vagões. Este processo teve uma aposta e um investimento significativo em toda a alteração dos engates dos vagões, porque tivemos que caminhar para engates reforçados de 1.5 meganewtons, isto para que a limitação não ficasse nos engates dos vagões, mas sim, novamente, na capacidade de tração da locomotiva. Caso contrário, uma tração em múltipla, o ganho seria muito reduzido. Já temos afrouxamentos. Ele confirma só se mantém o do 127,025 ou 127,025. Confirmo uma coisa só. Portanto, este foi aquele percurso que demorou mais tempo e é algo que ainda está em curso e que terá em seu tempo reflexo também noutros corredores, na evolução para comboios de semelhantes características. E depois o desafio a seguir foi conseguirmos coordenar com os dois terminais, neste caso envolvidos, a PSA em Sines e a IP de Leixões, para conseguirmos acomodar a chegada de um comboio de tamanhas dimensões e trabalhar junto da IP para conseguirmos desenhar o canal que permitisse viabilizar a realização do comboio dentro de um tempo competitivo, que não nos obrigasse a ter muitas paragens intermédias devido à dimensão do comboio. Do ponto de vista da operação, eu diria que agora o grande desafio está sobretudo junto dos terminais, que é o que hoje limita o comprimento do comboio aos 650 metros. Os terminais, pontos de partida e chegada, posicionam-se como locais sensíveis no modo de transporte
quer ao nível da capacidade para receber comboios mais extensos ou na agilidade da operação, concretiza. O que seria interessante para aumentar o comprimento do comboio seria estender as linhas de carga e descarga da PSA. Porque, de facto, na IP de Leixões ou outros terminais não têm linhas para garantir aquele comprimento de comboio, mas são locais onde nós compensamos com equipas locais de manobras e locomotivas de manobras, partindo os comboios em partes e fazendo depois as entradas e saídas junto das linhas de descarga. Este é um comboio que não para, só abranda aos sinais amarelos, afrouxamentos entregues na partida ou arreado pelo convelo. Cruz Assado, Tejo, Mondego e Douro, quase sempre a rolar. No itinerário, os 650 metros só têm paragem de 2 dígitos programada para o entroncamento. O tempo ronda os 3/4 de hora e permite ao operador gerir a tripulação. A equipa técnica, maquinista e agente de acompanhamento é outro dos pontos evidenciados na produção da parte operacional deste formato de comboio. Eu diria que aqui na preparação do comboio, se quisermos olhar para o ponto da operação em si, o que é que nos coloca aqui mais desafio do ponto de vista da operação? Nós estamos a falar de um comboio a ser tracionado com cerca de 2.000, 2.080 toneladas brutas. Isto coloca sobre a tripulação a necessidade de uma experiência acrescida para assegurar uma condução eficiente e em segurança. E coloca também a necessidade de sermos bastante cautelosos na preparação à saída do comboio, sobretudo na realização do ensaio de freio e da verificação de que a composição se encontra em perfeitas condições para iniciar o serviço. É aquilo que deve ser a prática corrente para todos os comboios. Tipicamente a exigência tem que ser maior quanto mais é a carga tracionada. Um outro dado relevante na operação desemboca nos meios alocados ao transporte ferroviário das mercadorias. A composição, tracionada em múltipla de 4.700, supera as 2.000 toneladas. Na ligação entre Sines e Leixões, temos 2 locomotivas alocadas a full time, em múltipla, e temos cerca de 40 vagões para fazer este corredor diário. Não estamos já circunscritos só a esse corredor a fazer comboios de 650 metros, portanto já temos 3 corredores com comboios regulares de 650 metros, em que estamos a falar entre Sines Leixões, Sines Bobadela e Sines Entroncamento. Isto só para o segmento dos contentores, e aqui estamos a falar de 8 locomotivas envolvidas e cerca de 200 vagões com engates reforçados para garantir que conseguimos fazer este tipo de comprimento de comboios. A disposição da carga no comboio também merece atenção. A mistura de séries de vagões e contentores de 20 e 40 pés otimiza o peso máximo permitido no itinerário e rentabiliza a operação. O que nós temos preparado, a nível da composição, jogamos com várias séries de vagões para permitirmos ter flexibilidade para trabalharmos as várias tipologias de contentores, se é de 20 ou de 40, porque apesar de se conseguir desenhar relativamente um padrão entre os vários serviços, há uma flutuação ao longo do ano. Os comboios têm capacidade para transportar, por limitação do seu comprimento, 83 teus por sentido. É isso que nós temos hoje desenhado. E nisto conseguem comportar os contentores de 20 e os contentores de 40. Se falarmos só de contentores de 40 pés em exclusivo ou só de contentores de 20 pés em exclusivo,
isto terá uma diminuição na capacidade de Teus, se não forem conjugados, por uma questão de tipologia de vagões, e tipicamente também poderá entrar o fator peso, sobretudo se for contentores só de 20 pés, que são tipicamente contentores bastante mais pesados. O facto de ter canal horário atribuído mostra que a infraestrutura tem capacidade. No entanto, derivado à extensão, este é um comboio que entra na categoria dos especiais.